Você sente necessidade constante de saber se a outra pessoa ainda gosta de você? Ou você fica angustiado quando ela demora para responder a sua mensagem? Ou você tem medo de desagradar? Evita dizer não para não correr o risco de ser rejeitado? Sente que a sua felicidade depende do comportamento de alguém? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, hoje eu quero mostrar que talvez isso que você sente não seja amor. Talvez seja dependência emocional. E existe uma grande diferença entre amar alguém e respeitar alguém e ser dependente de alguém. Hoje você vai entender sobre esse assunto. A grande verdade é que Deus nos criou para vivermos em relacionamento. Isso você não tem dúvida. Nós precisamos um dos outros. Quando eu falo relacionamento, eu não estou falando só de casal. Relacionamento abrange tudo, assim como a dependência emocional abrange tudo. Então, nós precisamos o quê? Um dos outros. Mas existe uma diferença entre vínculo saudável e dependência. No vínculo saudável, eu amo. Na dependência, eu preciso. No vínculo saudável, existe liberdade. Na dependência, existe medo, insegurança. O amor, ele aproxima. A dependência aprisiona. A Bíblia ensina que, quando Jesus chamou seus discípulos, ele nunca os controlou, nunca manipulou, nunca exigiu amor por medo. O seu relacionamento sempre foi baseado em liberdade. A Bíblia nos ensina que nosso primeiro vínculo de segurança deve estar com Deus. Quando nossa identidade está firmada nele, conseguimos amar sem transformar o outro na fonte do nosso valor, na dependência do nosso valor. Isso não elimina a dor das perdas, que existe, mas impede que a nossa identidade dependa dela, dependa dele. A neurociência explica que, desde o nascimento, o cérebro ele aprende a buscar segurança nos relacionamentos. O nosso maior vínculo, nosso maior relacionamento primeiro é com a mãe. Além dos 9 meses que a gente tem aquela ligação ali, o primeiro contato é com a mãe. É o colo, é o cheiro, o relacionamento, o vínculo. Um bebê ele depende completamente dos seus cuidadores para sobreviver. Então, quando ele recebe cuidado, proteção e previsibilidade, ele vai aprendendo aos poucos que o mundo ele pode ser um lugar seguro e que os seus relacionamentos podem ser confiáveis. Mas quando essa segurança ela é inconsistente, ora há carinho, ora há rejeição, ora há presença, ora há abandono, o cérebro ele pode permanecer em estado de alerta, de vigilância, de medo. Na vida adulta, qualquer sinal de afastamento pode ser interpretado como uma ameaça. Uma mensagem não respondida, uma mudança no tom de voz, uma expressão diferente, tudo isso pode ativar o mesmo sistema de proteção que foi aprendido lá atrás. Isso não significa que a pessoa seja fraca, significa que o seu cérebro aprendeu a associar proximidade com sobrevivência emocional. Só que a boa notícia é que o cérebro ele continua capaz de aprender novas formas de criar vínculos ao longo da vida. Então, se você aprendeu de uma forma que criou uma dependência, você vai começar a aprender a desvincular isso, a ter uma inteligência emocional saudável. Nem toda pessoa dependente, ela viveu a mesma infância, mas algumas experiências aumentam essa possibilidade. Pais emocionalmente distantes, abandono, amor condicionado a desempenho, carinho apenas quando a criança obedecia, críticas constantes, comparações, promessas quebradas, mudanças imprevisíveis. Uma criança que nunca sabe se será acolhida
aprende a vigiar os relacionamentos. Ela passa a pensar assim: precisa agradar para ser amado. Se eu errar, vão me abandonar. Essas conclusões podem continuar dirigindo a sua vida anos depois da sua infância. Mas como que a gente mapeia isso? Quando você perceber um sofrimento intenso em um relacionamento, faça essas perguntas para você. São perguntas de cunho terapêutico que vai ajudar você a aprofundar nas respostas. O que exatamente eu estou com medo de perder? A pessoa, a aprovação da pessoa, a sensação de pertencimento que é minha ou a minha identidade? Raciocina, pensa, gaste um tempo com isso, porque essa resposta ela é muito importante. A segunda pergunta é: o comportamento do outro realmente mudou o meu cérebro, a forma que ele está interpretando como um sinal de alerta? O comportamento da outra pessoa mudou a forma que eu entendo e interpreto essa ação ou essa pessoa como ameaça? Ela é uma ameaça para mim ou não? Terceira pergunta: esse medo que eu senti, eu sinto, estou sentindo, me lembra alguma experiência na minha infância? E aí você vai começar a buscar. Me lembra alguma coisa? Aí, se lembrar, você vai perguntar: quando foi a primeira vez que eu senti algo parecido? Ou quando foi a última vez que eu senti isso? Anotou? Que conclusão, naquela época, quando aconteceu a primeira vez, ou quando aconteceu a última vez, qual foi a conclusão que eu tirei? O que que me veio à mente depois? Eu não sou importante? Vou ficar sozinho? Preciso agradar para ser amado, para ser respeitado, para ser incluído? Qual foi a conclusão? Você vai anotar. Quinta pergunta: essa conclusão que eu tive ainda precisa dirigir a minha vida hoje? Ela é real? Ela é atualizada para hoje? Eu dependo disso para me continuar a minha vida? Responder essas perguntas ajuda você a separar o relacionamento atual das feridas antigas. Porque o que acontece nas relações? E aí eu repito, relação aqui não é só homem e mulher. Elas são baseadas, a forma que você busca uma relação e a forma que você se relaciona, elas estão todas baseadas nas experiências que você teve na sua infância. Na sua infância você teve relacionamento, relações com seus pais, seus irmãos, o ambiente que você conviveu, viveu e cresceu ali foi um ambiente de relações. E ali você aprendeu o que que era se relacionar, o que que você tinha que esperar do outro e o que que você tinha que entregar para o outro. E ali você aprendeu de alguma forma. E hoje, na vida adulta, você usa aquele aprendizado lá do passado, da infância, de forma inconsciente, mas é um aprendizado, nas suas relações atuais. E na maioria dos casos não condiz mais você agir daquela forma, você esperar aquilo do outro. Aqueles aprendizados que você teve que hoje te machuca, foram com aquelas pessoas naquele momento onde você não tinha um filtro nem inteligência emocional e hoje você está desenvolvendo. Só que você sofre hoje porque você não sabia disso, você não tinha essa informação, você ainda não tem essa percepção. Só que dentro desse projeto, dentro dessa jornada dos 30 dias, você está tendo essas percepções. Cada dia a gente está trabalhando um tema, uma emoção, uma sensação, e você está se auto-analisando e entendendo tudo isso. Por isso que a ferramenta que eu sempre trago nas aulas, o GPS emocional, ela é muito importante para organizar tudo isso. Então se você ainda não foi, você vai lá na nossa comunidade e baixa ela, acessa ela aqui, procura ela, tá?
Você viu aqui que tem muitas postagens, então eu posto a ferramenta, depois eu posto a aula, que é essa aula que você está assistindo aqui, e você vai baixar a ferramenta. Vou voltar ela aqui, essa ferramenta aqui, para a gente usar ela na aula, para você fazer uma busca mais profunda depois da aula, para você fazer uma autoanálise. Então, ela é muito completa. Ela complementa esse vídeo, essa aula, esse encontro aqui. Ela faz parte daqui. Só que cada vez que você lê, cada vez que você se autoanalisa olhando ela, você se aprofunda mais nos temas. O tema de hoje é a dependência emocional. Então, observe que o GPS ele começa mostrando ali o vazio interno e o medo de perder. Ele explica que a dependência emocional surge quando tentamos encontrar no outro aquilo que ficou faltando dentro de nós. Então, os aprendizados que a gente teve com outras pessoas, a gente traz para a atualidade, para os dias atuais, para os relacionamentos atuais, tentando preencher, consertar, ajustar aquilo que nos fez mal no passado. E aí a gente joga por próximo. A falta a gente busca no outro. Veja também os sinais no corpo. Aperto no peito, respiração curta, coração acelerado diante de um afastamento, né, diante de uma pessoa, mãos inquietas, sensação constante de que algo importante está escapando. Então esses sinais, o que eles mostram? Eles mostram que o corpo ele entrou em um estado de alerta afetivo, dependência emocional. Depois, dá uma olhada embaixo ali nos quadros pretos, são os impactos invisíveis que a dependência emocional causam nessas áreas da vida, ó, relacionamento, finanças, no dia a dia, na saúde. Então, no relacionamento, como que ela pode surgir? Através de ciúme, necessidade constante de confirmação, medo da rejeição e dificuldade em estabelecer limites. Então, as pessoas que têm essas dificuldades, esses comportamentos ou esses pensamentos, é porque ela tem algo ligado à dependência emocional para se curar, para se tratar, para melhorar, para ressignificar. Na vida profissional, pode aparecer a necessidade exagerada de aprovação e a dificuldade de tomar decisões sozinha. E aí ela não consegue avançar, não consegue progredir, prosperar. No dia a dia, muitas pessoas passam a viver em função da outra pessoa, deixando seus próprios sonhos, suas necessidades, o seu dia a dia em segundo plano para cuidar das coisas da outra pessoa, viver a vida da outra pessoa. Por fim, veja a razão emocional que pode estar causando ou que causou essa dependência emocional em você. Abandono, pais distantes, amor condicionado, falta de afeto consistente. Então, essas experiências que você teve, elas não determinam o seu futuro, mas ela ajuda a entender por que alguns relacionamentos despertam tanto medo, por que você tem problemas ou dificuldades nos seus relacionamentos. Então essa ferramenta vai te ajudar nisso. E como que começa? Como que você vai começar a sair dessa dependência? Por onde começar? Su- superar a dependência emocional não significa deixar de amar outras pessoas. Significa aprender a amar sem abandonar a si mesmo. O respeito, o amor a si mesmo, ele tem que estar em primeiro lugar. Se você não se ama, se você não tem autoestima, como que você vai se entregar para o outro, cuidar do outro? Então, alguns passos são fundamentais. O primeiro, reconhecer a emoção. Em vez de dizer, eu preciso dessa pessoa, eu não vivo sem ela eu morro. Experimente dizer, eu estou sentindo medo de perdê-la. E aí você vai buscar, lembra do medo, da insegurança, as aulas passadas? Ali você vai entender, vai buscar com perguntas, por que eu tenho medo de perder essa pessoa?
Ela me causa insegurança? Ela me traiu? Ela tem comportamentos nocivos? Você vai buscar isso. Então, cada encontro, cada tema aqui, ele se conecta com o anterior, ele vai se conectar com o próximo. A gente vai se tratando, se cuidando, entrando, fazendo uma introspecção pessoal, individual aqui para ajustar tudo isso. Segunda coisa, você vai regular o seu corpo. Você vai respirar profundamente, vai relaxar os ombros, volte a sua atenção para o momento atual, para o presente, e depois você questiona as crenças. Aquilo que vem na sua mente, sabe aqueles pensamentos ruins, negativos? Você vai se perguntar: o meu valor realmente depende da aprovação dessa pessoa? Ou estou repetindo uma conclusão construída muitos anos atrás, com outras pessoas, com outros aprendizados, e estou projetando nessa pessoa atual? Quarto, fortaleça a sua identidade. A gente vai ter uma aula, um encontro só sobre esse tema. Mas é mais ou menos como: reserve um tempo para o seu relacionamento com Deus, relacionamento com a sua família, com seus amigos, seu propósito de vida, seus projetos. Quanto mais a sua identidade estiver apoiada em diferentes pilares saudáveis, menos ela dependerá de uma única pessoa. Porque existem pessoas que elas são doentes pelo seu namorado, pela sua namorada, pelo seu esposo, pela sua esposa, elas idolatram. E aí é onde entra o erro, o pecado, a dependência emocional, o desgaste. Então toma cuidado com isso. Então quando você começa a trazer outras pessoas ou projetar o seu relacionamento com amigos, com família, com propósito, com missão, com Deus, você começa a distribuir essa atenção, essa dependência emocional começa a diminuir. Então hoje eu acredito que você tenha percebido que o seu maior medo pode não ser perder alguém, mas perder essa sensação de valor quando alguém vai embora. Mas o seu valor ele nunca foi determinado pela permanência ou ausência de uma pessoa. O seu valor é seu, é algo seu, é uma identidade sua. Não são as pessoas que vão determinar o seu valor. Você não pode acreditar nisso. Você não pode deixar que isso seja verdade na sua vida. A sua identidade, ela começa em Deus. Os relacionamentos, eles podem e devem enriquecer e complementar a nossa vida, mas não foram criados para definir quem você é. E hoje eu quero te propor um desafio. Sempre que você sentir necessidade de aprovação ou medo intenso de perder alguém, pare por alguns minutos, pegue um papel, uma caneta e você vai fazer a escrita terapêutica. O que aconteceu? O que eu pensei? O que eu senti no corpo? Qual medo apareceu? Quais pensamentos vieram? Quais as sensações vieram? Começa a escrever. Esse medo, ele permanece ao presente ou ele está ligado à minha história? Algo que aconteceu que eu nem lembro mais. E depois você vai terminar a sua reflexão perguntando, depois dessas respostas: como eu posso cuidar de mim de forma saudável hoje, sem esperar que outra pessoa ou outras pessoas façam isso por mim? Como que eu posso fazer isso por mim? Então, entenda que pequenos passos vão começar a fortalecer a sua autonomia emocional, mas é uma ação que você tem que fazer por você. Não é esperar alguém fazer ou fazer por alguém. Você vai fazer por você. Então, hoje nós aprendemos que amar e depender são coisas totalmente diferentes. O amor saudável, ele aproxima duas pessoas. A dependência emocional faz uma pessoa desaparecer dentro da outra. Você não tem identidade mais. Então você está entendendo que cada encontro da jornada, a gente já acabou a primeira fase, nós estamos na segunda aqui, ó, no encontro de dependência emocional 13. A gente está construindo a nossa vida emocional, a gente está aprendendo a lidar com os sentimentos que muitas vezes nos aprisionam
sem que a gente perceba, a gente vai vivendo uma vida automática baseada nisso aqui, no sentimento, nas emoções, naquilo que a gente aprendeu, nas raízes dos problemas que a gente se envolveu. Então, se você faz parte dessa jornada completa, você vai acessar a comunidade, vai acessar o GPS da dependência emocional, que é esse aqui na tela, e você vai fazer uma leitura dele minuciosa. Você vai focar em cada item desse aqui dos sinais do corpo, os impactos invisíveis, as, as raízes emocionais, e você vai entender aqui, vai descobrir um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Essa dependência emocional eu tenho porque eu tenho medo de perda, porque eu tenho medo de ser abandonado. Aí você encontrou o quê? Olha na fase 1 aqui. Olha ali no quarto. Abandono. Aí você volta nessa aula de abandono, assista ela novamente, porque agora as coisas vão se encaixar. Você vai ver que as emoções, os medos, eles vão mostrar para você respostas. Qual é a raiz desse medo? É o abandono, é a rejeição, é a traição, é a injustiça, é o desamparo. E aí você vai descobrindo essas respostas e você vai voltar, aí você vai lá na comunidade e vai buscar essas aulas sobre o abandono, sobre a traição, sobre o desamparo, sobre a crença limitante, a injustiça. E você vai rever essa aula, você vai baixar a ferramenta dela e vai rever a aula, e aí você vai começar a entender, as coisas vão começar a encaixar. Você vai começar a perceber que uma aula complementa a outra, uma fase complementa outra fase. Então, cada GPS, cada aula vai te ajudar a identificar problemas do passado, para resolver o seu presente, para você ter um futuro melhor, um futuro mais equilibrado, um futuro mais curado, mais saudável. E se você está vendo essa aula aqui no canal do YouTube, num grupo, essa aula pode estar avulsa, e você ainda não faz parte, vou desligar meu alarme aqui, e você ainda não faz parte dessa jornada de 30 dias, saiba que essa jornada ela foi construída para ajudar você a compreender as suas raízes, transformar suas emoções e fortalecer a sua identidade com a terapia, com a neurociências, com a palavra de Deus. E será uma alegria caminhar junto com você. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não faz parte dessa jornada completa, são esses 30 dias aqui, são 30 encontros terapêuticos, são 3 fases diferentes. Você pode se inscrever agora mesmo. Clicando no link da descrição desse vídeo, você vai se inscrever e vai ter acesso a toda a jornada completa. Que Deus fortaleça a sua identidade, ensine você a amar com liberdade e mostre diretamente e diariamente que o seu valor não depende da aprovação das pessoas, mas do amor imutável que o Eterno tem por você, tem por nós. Nos vemos no próximo encontro, onde a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Vai ser a culpa, o 14º encontro, o quarto encontro da fase 2. E nesse encontro, nós vamos entender quando ela pode nos conduzir ao arrependimento e quando se transforma em uma prisão emocional. Então, a culpa ela pode nos ajudar quanto nos atrapalhar. No próximo encontro, a gente vai falar sobre isso. Espero você lá.